Oi, Pai do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Para quem é novo por aqui, eu me chamo Carielle, e aqui eu ministro tudo aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Hoje eu gostaria de começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Como é possível ser cristão? Ou você deve achar impossível ser crente, né? Produzir algo da parte de Deus. Não, você pode estar falando, eu não consigo ser cristão. Como é possível? Não, ser cristão não existe não. Esse negócio aí de novo nascimento não existe não. E hoje, nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu vou estar ministrando que é possível sim nascer de novo, que é possível ser cristã, ser alguém segundo o coração de Deus, andar em obediência. Como? Você pode perguntar, como é possível? E eu vou falar que não é da nossa força e nem por violência, é através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita. E para dar início a esse vídeo, eu gostaria de começar lendo a palavra, né? Alguns versículos que se encontram em Lucas 31. Lucas 1, a partir do verso 31, a palavra de Deus vai nos dizer: Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre. Sobre a casa de Jacó, seu reinado não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isto, visto que não conheço varão? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Assim o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Tua parente Isabel também concebeu um filho em sua velhice, sendo já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque nada é impossível para Deus. Eu também vou estar lendo em Tito, no capítulo 3, a partir do verso 3. Outrora, nós também éramos insensatos, desobedientes, enganadores e escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a benignidade e o amor pela humanidade da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça praticados por nós, mas por sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus. Então, aqui como foi lido em Tito, né? Depois eu vou voltar lá em Lucas. Antes nós andávamos desgarrados, né? Nós éramos muitas das vezes insensatos, desobedientes, enganadores, andando em toda sorte de concupiscência, né? Mas a gente foi lavado através de um lavar regenerador e salvador do Espírito Santo. Então, muitas vezes a gente pensa assim, não é possível. Não é possível ser liberto, não é possível andar de forma diferente, Não é possível ter um novo nascimento, não. Não. Então, eu quero dizer que não é por nós mesmos. Assim, é possível se tornar em outra pessoa, né? Ter um novo nascimento. É através do Espírito Santo habitando em nós. É o Espírito Santo que nos transforma, entendeu? E nos salva, sabe? Então, o Espírito Santo, ele nos regenera, nos transformando em novas pessoas, em novas criaturas. Então, porque o Espírito, Jesus vai falar que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode ver o reino dos céus. Então, então você pode, como, né, é possível nascer de novo? Então, é através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos limpa, nos liberta, não tem? Então, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, de toda sorte de coisas ruins que fazemos, não tem? E é o Espírito Santo, desde o início da nossa caminhada cristã, desde o início, ele já estava trabalhando na nossa vida, nos convencendo. Ele fala assim que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Voltando lá para Maria, né, o anjo vai lá, Gabriel fala para ela que ela iria engravidar, ia conceber, né, porque ela tinha achado graça diante de Deus, mas ela acha estranho. Como se isso se sucederá? Porque ela fala assim, que ela não conhecia varão. Então, aí o anjo responde para ela, né, que o Espírito Santo desceria sobre ela, envolveria com a sua sombra e o poder do Altíssimo, né,
iria fazer com que ela engravidasse e ela teria um filho, a qual seria chamado Filho de Deus. Então, não era Maria sozinha que iria fazer com que ela engravidasse. Não era por causa de homem natural, de forma natural, não. Era forma sobrenatural, era da forma do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que iria envolver nela, era o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que iria fazer com que ela gerasse um filho. E esse filho seria da parte de Deus, não seria da parte de Maria, mas de Deus. Deus somente usaria o ventre dela, mas quem geraria, aleluia, era o Espírito Santo. Então, Maria, ela concebeu através do Espírito Santo. Nós hoje nós somos chamados para ir e produzir frutos, né, através do Espírito Santo. Tá. Até para que nós cheguemos a produzir frutos, né, para o reino de Deus, porque lá em João, no capítulo 15, no verso 16, fala para que não foram vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi, para irdes e produzir fruto. Então, nós somos chamados para produzir algo. Mas como produzir algo da parte de Deus? Nós pensamos, eu mesmo só produzo coisa ruim. Então, é o Espírito Santo em nós que vai fazer com que geremos algo bom da parte de Deus, vai fazer com que vivemos os planos de Deus, o propósito dele para nossas vidas. Quando Jesus, né, se ascendeu aos céus e quando ele estava subindo, ele fala assim para os discípulos dele: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a concretização da promessa, pois o Espírito Santo desceria sobre eles e lhes dariam poder, e eles seriam um testemunho de Jesus em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então, mas era necessário que eles ficassem em Jerusalém, esperassem a concretização do Espírito Santo, que o Espírito Santo desceria sobre ele e daria poder, a capacidade para que eles fossem e testemunhassem de Jesus Cristo. Então era o Espírito Santo, o Espírito Santo. Então quando Jesus vai falar lá em João, no capítulo 14, né, que não era para os seus discípulos turbar o coração deles, mas que era para que eles crescem, né? E lá no versículo 16 ele fala assim que não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um outro Consolador. Vai mais adiante, vai falar assim, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem o pode o receber. Então, tipo assim, o Espírito é da verdade, tá? O Espírito Santo é este que nos ensina todas as coisas concernentes ao Pai. Então a gente vê assim, pessoas, cara, como que aquela pessoa ali mudou, né? Mudou. Então a gente acha estranho assim, não, ninguém é capaz de mudar, não. O pau que nasce todo não se endireita, vai morrer todo. Então, tipo assim, eu venho falar pra você que o Espírito Santo pode transformar o pior dos pecadores. O Espírito Santo pode te transformar, como assim me transformou e transformou várias outras pessoas. Aí você pode pensar assim, rapaz, eu mudei, ó. Eu mudei. Mas como que eu mudei? Tipo, o Espírito Santo nos transforma. O Espírito Santo, ele vai agindo na nossa vida. Então você pode falar assim, meu Deus, eu não consigo ser crente. Eu não consigo. Não consigo, não. E eu quero te falar que o Espírito Santo que Jesus derramou sobre a nossa vida, ele vai estar no nosso lado. Porque ele é nosso paracletos, ele é nosso advogado, que veio para estar do nosso lado. E ele é da mesma espécie de Jesus Cristo. Ele vai estar advogando nossas causas, vai estar nos consolando, vai nos estar ensinando todas as coisas concernentes ao Pai. E às vezes você pode estar pensando, eu estou sozinha nessa caminhada. Não, você tem alguém do lado, e esse alguém do lado é o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo, E esse Espírito Santo, irmão, se ele habitar em vós, se ele habitar em mim, nós vamos ser transformados, se nós formos guiados por ele, vamos ser considerados filhos de Deus. E vamos ser selados para o dia da redenção. E lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 11, vai falar assim, que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habitar em vós, ele também vai dar vida para os vossos corpos mortais. Então, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo, e esse mesmo Espírito vai nos dar vida, vai nos ressuscitar e vai nos levar para o encontro do noivo. O Espírito Santo.
Então, o Espírito Santo, irmãos, ele trabalha na minha e na sua vida. Então, não resistais à voz do Espírito Santo. E a gente vê na Bíblia toda o agir do Espírito Santo. No princípio, né? A terra era sem forma e vazia. Sabe quem estava lá? O Espírito Santo. Pairava sobre a face do abismo. O Espírito Santo já estava trabalhando. Ele trabalhou desde o início. E ele trabalha. Ele capacitou pessoas para viver o propósito de Deus. Ele capacitou José para ser governador do Egito. Ele capacitou Moisés para liderar o povo para que eles saíssem do Egito. Ele capacitou Josué. Ele capacitou Aholiabe e Bezalel para fazer toda sorte de coisas com madeira, com ouro, para ser artífice, não tem? Para na construção do templo. Então Deus agiu através do Espírito Santo. O Espírito Santo capacitou pessoas para viver a vontade do Pai. Não contando. Mas é o Espírito Santo que capacitava aquelas pessoas. O Espírito Santo também pode nos capacitar, pode nos moldar, pode nos libertar, pode nos transformar para a glória de Deus. E também, tipo, a gente vê que o Espírito Santo capacitou juízes para fazer justiça lá em Israel, para julgar o povo. A gente vê que Deus, através do Espírito Santo, capacitou reis, capacitou profetas, tipo Jeremias. Deus chamou Jeremias jovem, né? Aí ele fala assim que ele era jovem, né? Mas Deus o havia chamado. E Deus conhecia ele antes mesmo de Jeremias o conhecer, mas Deus já tinha o formado no ventre. E Isaías, irmão, falou que Ai de mim, sou homem impuro. E habita no meio de pessoas de lábios impuros, mas Deus purifica ele. E ele fala assim, Deus, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Espírito Santo, o Espírito de Deus, estava capacitando as pessoas e capacitou pessoas para viver o plano de Deus. E hoje não é diferente. Ele capacitou os discípulos de Jesus. O Espírito Santo, quando veio sobre eles, aleluia, entregando-lhes poder para realizar grandes feitos. Aleluia, a igreja cresceu através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele paira aqui. Não, o mundo tá caótico, o mundo tá se perdendo, tá cada dia mais se afundando, mas o Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está indo, aleluia, convencendo, trabalhando, aleluia. E que nós venhamos deixar ele trabalhar na nossa vida. Então, eu quero dizer para nós, né, para as pessoas que tá, tipo assim, eu não consigo ser crente, eu quero desistir. Tipo assim, eu queria falar assim, tipo, pra gente deixar o Espírito Santo agir, sabe? É o Espírito Santo que trabalha. É o Espírito Santo, irmãos, que nos convence, é o Espírito Santo que nos ensina, ele que advoga nossas causas e ele está do nosso lado. Ele não nos deixará nunca, não nos desamparará, aleluia. E se a gente permanecer em Deus, aleluia, ele vai permanecer em nós. Em Atos, no capítulo 2, quando Pedro, né, gente, Pedro, né, um homem duro, né, ele foi convertido. Ele nega Jesus, ele carnalmente não conseguia nem pescar, nem direito. Nega Jesus 3 vezes, mas quando o Espírito Santo, eita, desce sobre ele, né? Através da pregação dele, 3.000 almas se rendem ao Senhor. E lá em Atos, no capítulo 2, quando ele se levanta, né, para falar sobre a concretização da promessa, que era o Espírito Santo, ele fala assim, algumas pessoas, né, perguntaram, quando ouviram isso, se compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor vosso Deus chama. Então, quando ele estava lá pregando para essa multidão que estava lá no dia de Pentecostes, aí aquelas pessoas lá se compungiram e perguntaram o que eles deveriam fazer. Aí Pedro fala que eles deviam se arrepender, ser batizados, e assim eles receberiam o dom do Espírito Santo, porque o Espírito Santo era, a promessa do Espírito Santo era para eles, os filhos dele, para os que estavam longe e para todos quanto o Senhor chamasse. Então, tipo assim,
Então é possível, cara. Então é tipo assim, o Espírito Santo pode vir morar, habitar em toda a carne, aqueles que se arrependerem, receberem Jesus, ser batizado, eita. Então, tipo assim, o Espírito Santo tá agindo na vida de todo mundo. O Espírito Santo tá aí, conversando, sabe? E, tipo assim, mas aí tem parte nossa também, né? Que é se arrepender. Quando a gente se arrepender, foi batizado o Espírito Santo. A gente vai receber o dom do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, se a gente permanecer em Deus, obedecer, amar a Deus e a Jesus, eles vão vir em nós e habitará em nós, né? Então, tipo assim, e esse Espírito Santo vai estar conosco até o encontro de Cristo e eternamente. Ele não vai nos deixar, nem vai nos desamparar. Então, você não está sozinho. É o Espírito Santo que trabalha na nossa vida. O Espírito Santo, gente, é o Espírito Santo. Sabe, tem intimidade com o Espírito Santo. Tem a vida com o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito lindo. E a gente não está só. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo é algo, tipo, muito lindo, muito lindo. Então, conheça o Espírito Santo, não extingua ele da sua vida, não apague ele, deixe ele falar. Tudo que ele falar para você, obedeça os impulsos dele. Ele te ama e ele está aí, entendeu? E quando ele fala assim, né, lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17, né, fala assim, o Espírito e a noiva dizem vem, sabe? Tipo assim, o Espírito Santo quer estar andando junto com a noiva de Cristo. Ele quer nos selar para aquele grande dia. Glória a Deus. Então fica com essa palavra. Glória a Deus. Seja dependente do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. O Espírito Santo é que trabalha. O Espírito Santo, irmãos, é que vai fazer com que a gente viva o plano de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus Cristo.